E hoje, quando um homem ouve as boas novas, Christ died in your stead. Amen. Cristo morreu em seu lugar. Nothing that you can do about it. Não há nada que você possa fazer sobre isso. Christ paid the price. Cristo pagou o preço. The gospel sounds. O evangelho soa. You can drop every cigarette ever chewed tobacco. Você pode largar todo cigarro, de mascar tabaco, Every whiskey bottle, everything that's binding you. toda garrafa de uísque, cada coisa que o está amarrando And say, I am free. e dizer, estou livre. This is the good news. Christ has made me free. Essas são as boas novas. Cristo me libertou. You're free people. Vocês são um povo livre. You don't have to go any longer. Você não precisa continuar assim. You don't have to serve the devil any longer. Você não precisa mais servir ao diabo. You can be free if you desire to be free. Você pode ser livre se desejar ser livre. Now, you don't have to drink. Agora, você não precisa beber. You don't have to run around. Não precisa ser infiel. You don't have to mistreat your wife. Não precisa maltratar sua esposa. You don't have to curse. Não precisa falar palavrões. You don't have to lie. Não precisa mentir. You don't have to steal. Não precisa roubar. You don't have to be weary. Não precisa estar aborrecido. Why, you've got the resources up out of this. Ora, você tem os recursos lá de cima Never been tapped of the bountiful blessings of God. que nunca foram explorados das abundantes bênçãos de Deus That the world knows nothing about. Hallelujah. de que o mundo nada sabe. You say, I must have a little pleasure. Você diz, tenho que ter um pouco de prazer. Why, brother, if you ever hear the good news of the trumpet, Ora, irmão, se você já ouviu as boas novas da trombeta, the worldly pleasures seem so little. os prazeres mundanos parecem tão pequenos. They're sound and brass in the tinkling cymbal. Eles são um metal que soa ou um sino que tine. Hallelujah. You don't need it no more. Você não precisa mais disso. Notice, Note, except a man be born again, he can in no wise enter into the kingdom. aquele que não nascer de novo, de modo algum pode entrar no reino. That's right. You must come. Isso mesmo, você tem de vir. No matter how religious you are, what all you do, Não importa quão religioso seja, tudo o que faça, that has not one thing to do. isso não tem nada a ver. That makes you a pretty good citizen, Isso faz de você um cidadão muito bom, but not a citizen of that kingdom there. mas não um cidadão daquele reino lá, Maybe of this kingdom here. talvez deste reino aqui. But the kingdom of God is within you. Mas o reino de Deus está dentro de você. You're born in the kingdom. Você nasce no reino. Kingdom comes in. O reino vem em. The kingdom of God is the Holy Spirit. O reino de Deus é o Espírito Santo. You belong to that kingdom. Você pertence a esse reino. That's the reason women don't bob their hair, don't wear shorts. Essa é a razão pela qual as mulheres não cortam o cabelo, não usam shorts. That's the reason men don't smoke cigarettes and things like that. Essa é a razão pela qual os homens não fumam e coisas assim. They're from above. Their spirit teaches them righteousness, holiness. Eles são do alto. O espírito deles lhes ensina justiça, santidade. They don't swear. Eles não falam palavrões. They don't use bad language and things. Eles não usam linguagem inapropriada e coisas tais. Why? Por quê? They're born from above. Nasceram do alto. They are different. São diferentes. They're from citizens from above. São de cidadãos do alto.
Pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, estamos juntos mais uma vez em mais esta programação. Estes minutos que Deus nos tem concedido para falar de sua palavra. E nós estamos agradecidos por isto. Você deve receber o Espírito Santo. Quem é ele? É o Espírito de Deus. E para que ele é dado? Para guiar-lhe, dirigir-lhe, encher-lhe, santificar-lhe e tirar-lhe para fora, para que você então possa pertencer à igreja. O que é uma igreja? Que significa a palavra igreja? Significa chamados fora, separados. Separa-te disto tudo e eu vos receberei, diz o Senhor. E damos graças a Deus porque Ele tem providenciado este caminho único e verdadeiro. Então nós devemos procurar este caminho, que é receber o Espírito Santo, que nos é dado para que então nós possamos ser guiados, dirigidos, santificados e afastar-nos, tirar-nos das coisas vis, pecaminosas, imorais e decentes deste mundo, da injustiça, da falta de respeito. Nós encontramos em Zacarias capítulo 7 algo que o Senhor dos Exércitos falou através do profeta Zacarias. Bem, eu gostaria de tomar alguns versículos. Diz assim: aconteceu, pois, no ano 4º do rei Dario, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no dia 4º do 9º mês em Quisleu. Olha, verso 3. Disseram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês, separando-me como tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e planteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, jejuastes vós para mim, mesmo para mim? Será que tudo que os sacerdotes têm procurado fazer, eles têm feito para Deus realmente? Ou a intenção é outra? De ficar famoso, de ficar isso, ficar aquilo, de possuir bens? O Senhor está fazendo a pergunta, através do profeta Zacarias. Será que quando vocês estavam jejuando, orando, pregando, vocês estavam fazendo isto para mim? Mesmo para mim? Ou quando comestes e bebestes, e quando bebestes, não foi para vós mesmo que comestes e bebestes? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas precedentes, quando Jerusalém estava habitada e quieta com as suas cidades ao redor dela? Quando estava tudo sossegado e quietos? Mas o que vós estáveis fazendo? Era para o Senhor? Quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo:
Executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia cada um ao seu irmão. E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente o mal cada um contra seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar e deram o ombro rebelde, ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, donde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Houve tempo para se consertar, houve conselhos para se consertar, mas eles não quiseram. Eles, porém, não quiseram escutar. E deram o ombro, e me deram o ombro rebelde, ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. A misericórdia sendo estendida, mas parece querendo juízo. E não quiseram fazer o que era justo. Não quiseram fazer aquilo que era verdadeiro. Não mostraram piedade. Ao invés disto, se engrandeceram ainda mais. Bom, a sentença desta, que veio exatamente sobre o povo de Deus, Israel. Mas o Espírito Santo é dado justamente para que nós possamos reconhecer os nossos erros. Ele é dado para nos guiar, ele é dado para nos dirigir, ele é dado para que nós possamos ser santificados por ele e tirar-nos fora da imundície do mundo, limpar os nossos corações, moldar-nos segundo a justiça de Deus, moldar-nos segundo a vontade de Deus. Que coisa maravilhosa! Deus sempre adverte antes de trazer um juízo. Deus sempre adverte antes de trazer alguém a julgamento. Arrependei-vos, humilhai-vos, pois, debaixo da sua potente mão, que a seu tempo vos exaltará. Você pode receber o Espírito Santo. Ele é dado. Ele é gratuito. Você tem que simplesmente se render a Deus, deixar simplesmente de ser impetulante, achar que é o melhor de todos, para que você então possa ter vida eterna, possa viver uma vida digna do Evangelho. Então o profeta diz, mensagem para que foi dado o Espírito Santo, 149. Logo, se você é um cidadão do reino de Deus, como deve atuar? Como você deve atuar? Pense um pouquinho nisso. Como que um cidadão do reino de Deus deve atuar? Amando a justiça verdadeira. Isso quer dizer que então pode existir uma justiça que não é verdadeira. Pois aqui está escrito na Bíblia, executai juízo verdadeiro. Às vezes quer se executar um juízo, mas a seu modo, mas não segundo a verdade da palavra. Quer viver uma vida cristã, mas segundo a seu modo, mas não segundo o cristianismo de Jesus Cristo. Logo, se você é um cidadão do reino de Deus, como deve atuar?
Da mesma maneira que Deus atua em seu reino, em santidade, justiça, pureza de pensamentos, pureza de mente, poder e amor. Porque quem ama, ele sabe como se portar com os mais fracos. Deus é amor. E ele demonstra o seu amor, sabendo atuar, trabalhar com o homem, com a mulher. Então, da maneira que Deus atua em seu reino, em santidade, justiça, pureza de pensamentos, pureza de mente, poder e amor, olhando para os perdidos. Olha que coisa! Mas você é um cidadão do reino. Então, se você tem consciência disto, como que você deve atuar? A sua justiça está excedendo a justiça dos fariseus? A sua pureza de pensamentos, de seus atos? Pureza de mente? Mente pecaminosa, carregada de prostituição, pureza de mente, poder e amor. Logo que se você é um cidadão do reino de Deus, como você deve atuar? Pense nisto. Agora, para que é dado o Espírito Santo? Para fazer de você um cidadão do reino de Deus. Ele é dado para isto, para fazer de você um cidadão do reino de Deus, para fazer de mim um cidadão do reino de Deus. Que Deus, na sua graça infinita e misericórdia, nos abençoe e nos ajude a atuarmos como verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo. E eu só posso ser testemunha de Jesus Cristo se eu receber do seu Espírito, o Espírito Santo. Então que Ele nos dê, por amor, por graça e misericórdia, este dócil Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.